Querido Espírito Santo de Deus, te agradecemos, glorificamos o teu nome, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite, que a tua presença maravilhosa envolva cada coração, através da unção do teu Espírito Santo, encha os corações, que a palavra do Senhor encontre abrigo em cada alma nessa noite, e que o Senhor cumpra o teu propósito, meu Pai, em cada vida nessa noite, que seja um momento, Pai, de despertamento, de avivamento, de cura da alma, de salvação, de libertação, de renovação, de restauração e de reavivamento, um momento especial. A tua palavra, ela é poderosa. Então vem através dessa revelação poderosa e gloriosa que o Senhor nos ensinou, Pai, através do ensino da tua palavra, e abençoa extraordinariamente teus filhos nesse lugar, abrindo a mente, abrindo a alma, desarmando a alma em nome de Jesus, para que teu Espírito encontre livre acesso em cada vida, em cada alma, e que essa noite seja muito especial para cada um dos teus filhos que se dispuseram a estar na tua presença. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda ao nosso Deus, amém. Glória a Deus. Bom, hoje de manhã, vocês não podem ficar sem receber uma porção do que foi ministrado de manhã, e foi ministrado sobre a oração de Jabes de manhã. Quem era Jabes? A Bíblia fala muito pouco dele, mas o nome, significado do nome dele significa dor, porque a sua mãe, quando teve ele, teve muita dor no seu parto, então colocou o nome dor. Sabe que as pessoas faziam isso antigamente, né? As pessoas colocavam o nome da pessoa conforme a situação, conforme a história que a mãe estava vivendo, que o pai estava vivendo, que a família estava vivendo, eles sempre colocavam o nome. Imagina um homem sendo chamado de dor, dolorido. Então você imagina, ô dolorido, vem cá. Não é ser estranho? Ô Dodói, alguém já te chamou de ô Dodói, vem cá. Então é uma coisa muito chata, não é verdade? De você ter um estereotipo. Tem pessoas que têm um nome traumático, até mesmo no encontro face a face com Deus que a gente faz. Vou contar uma coisa que não é segredo, mas a gente trata essa questão de pessoas que tiveram um nome pejorativo, o nome que elas têm trauma por causa do nome, e a gente faz um momento ali onde é curada essa parte. Então, eu acredito que o nome tem tudo a ver. Por exemplo, o meu nome, eu entendi que eu nasci para isso. Michel vem de anjo, Miguel, origem, e Michel é mensageiro. Então, eu nasci para entregar uma mensagem. Eu fui criado para entregar uma mensagem e estou vivendo aqui, o propósito, entregando uma mensagem para vocês. Muita alegria de poder estar com vocês nessa noite, vivendo o propósito da minha vida. Agora você imagina a pessoa chamar dolorido, chamar dor. Então, o que acontece? Embora o ser humano colocou o nome em Jabes, a mãe e o pai colocaram o nome dele em nome de dor, o que Deus tinha, o projeto de Deus sempre é além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Ainda que nós trazemos na nossa alma traumas, dores, dificuldades, o nosso Deus tem uma vida plena para a gente. O nosso Deus, ele transforma os traumas em superação. Ele transforma os nossos problemas em realizações. No Salmo 119 tem um versículo que diz: foi bom eu ter sido afligido, porque aí eu conheci a tua palavra. Olha que coisa gloriosa. A aflição levou o salmista a conhecer a palavra. Então você está aqui hoje, nessa noite,
É claro que você veio buscar Deus, mas você também veio buscar uma resposta. Você também veio buscar uma bênção. Você também precisa de algo do Senhor para a tua vida. Você necessita alguma coisa de Deus. Então, o pastor ele contou um exemplo que eu fiquei pensando, né? Como eu ia ministrar a palavra dele, eu escutei no culto, mas aí eu escutei de novo lá em casa, porque fez a gravação no YouTube, eu escutei novamente e ampliei e trouxe para minha maneira de entender. E ele estava falando que ele estava numa fase muito boa de financeira na vida dele, porque ele é árbitro profissional da federação. Inclusive, você vê um vídeo, primeira vez que o Neymar entra em campo, primeira vez que o Neymar entrou em campo com 17 anos, jogando oficialmente lá para o time do Santos, foi ele que liberou o Neymar, ele que era o árbitro naquela época. Então, a época dele, ele é tenente da polícia e já aposentou a vida de árbitro já. Mas ele estava muito bem financeiramente nessa época da vida dele. E aí ele falou para a filhinha dele, falou assim, vamos na ReHap, para a filhinha não, para a netinha. Falou, você vai escolher o que você quiser. Eles estavam preparados para comprar aquele carrinho elétrico, o que fosse de mais caro. A menina pegou uma bonequinha da Barbie, simples, e só quis aquilo. Não, mas você não quer. Não, eu quero aí. E foi trocar. Não, é esse que eu. Mas você não quer a casinha da Barbie com outro, como que é o nome do? Com quem e tal. Não, eu quero. E aí ele falou assim, nossa amor, falou para a esposa dele, ela só quer isso. Se ela quer isso, dá isso para ela. E aí, ele falou que o sentimento dele foi assim, eu tinha muito mais para dar para ela, mas ela só quis isso. E é interessante que, quando ele falou isso, eu fiquei lembrando de Josué. Josué chegou no final da sua vida e falou, olha aqui, ó, o que nós alcançamos. Olha aqui, todo feliz, todo orgulhoso. E aí Deus disse para ele, Josué, puxa vida, como eu tinha mais para você. Então é como essa netinha do pastor Dante, como eu tinha mais para você. Como você tem direito de ter mais. Então quando Deus olha para a vida de Jabes, Deus não queria que ele fosse alguém que tivesse na sua história um histórico de uma pessoa que já tinha no seu nome um trauma. Ele tinha alguém mais do que vencedor, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nós somos mais do que vencedores, nós temos que acostumar a nossa alma diante de Deus a receber mais. Eu percebi esses dias que eu tenho uma dificuldade em receber. Eu tenho uma dificuldade em receber. As pessoas fazerem favor para mim. Eu sei que às vezes a Simone vai buscar um negócio para mim na cozinha. Eu falo, não. Deixa que eu vou. Não, vou lá fazer. E a nossa alma, pode ser que você esteja assim diante de Deus. Deus quer te abençoar além do que você está pensando. Infinitamente além do que você está pedindo ou que pensando. Eu queria que você se visse agora como aquela criança que entrou na ReHap e o Senhor dissesse para você, filho, fala o que você quer. Porque quando Jesus chegava diante das pessoas e antes de fazer o milagre, ele chegava e falava, o que queres que eu te faça? Ele não falava isso? O que queres que eu te faça? Ele chegava diante do cego e falava assim, o que queres que eu te faça? Você sabe que parece bobeira uma pergunta dessa para um cego, né? Mas isso era para ver o nível da fé que o cego tinha. Por quê?
Uma vez eu fui com o apóstolo Jairo, na igreja do apóstolo Jairo, veio um missionário de longe pregar, e esse missionário, ele era usado em sinais, curas, maravilhas. E aí uma senhora com muleta e meio cega, eu estava no meio dos pastores ajudando a orar pelas pessoas enfermas, e eu falei, o que você quer que Deus faz? Ai, filho, eu quero que libere meu benefício, minha aposentadoria. Não, mas você não quer ser curada? Não, que aí eu não recebo. Ela não queria ser curada. Pode ser que depois que eu receber a aposentadoria, eu quero. Então a alma dela estava acreditando que o milagre dela só viria de uma maneira natural. Talvez ela se expressou assim, mas vamos tentar se colocar na posição da mente daquela mulher. Talvez ela estava pensando, filho, é impossível voltar. Ora para sair o benefício, que é uma coisa natural, que é uma coisa humana. Eu fiquei indignado com ela na hora, mas depois eu fiquei pensando, o nível de pensamento daquela mulher era um nível que a gente tinha que entender a limitação dela. Talvez ela estava pensando, um milagre desse Deus não pode fazer. Então, quando a pessoa chegava diante de Jesus, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Porque a fé para o aleijado dizer, eu quero andar, era uma fé sobrenatural. Porque o aleijado podia falar assim, olha, eu quero uma cadeira de rodas nova, eu quero um par de muleta novo, eu quero que venha mais esmola para a minha vida. Mas quando ele olhava nos olhos de Jesus e falava, eu quero enxergar. Não olhava, o cego não ia olhar nos olhos e falar isso, que ele já estava cego. Mas o aleijado falava, olha, eu quero andar. Então, o nível de fé que nós temos, é o nível que Deus atua na nossa vida. Embora que nós tivermos de hoje para trás, frustração, fracasso, decepção, falta de fé, assim como Jabes tinha sofrimento, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, pode ir colocando, que aí o significado do nome dele era dor. Sua mãe chamou assim por causa do seu parto, mas Deus foi fiel e a Bíblia diz que ele acabou sendo mais ilustre que os irmãos dele. Então, embora ele tivesse um histórico para ter um nome de dor, embora o histórico dele era para ser um histórico negativo, Deus muda o histórico e transforma aquele que não era naquele que vai ser. Eu quero que você tome posse dessa palavra para a tua vida. Que por mais que você teve traumas, decepções, frustrações, você vai sair do seu plano natural e vai entrar hoje dentro da sua alma no plano sobrenatural de Deus para você. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado de sua tribo. Não foi nem da família, foi de toda a sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, que significa, em meio a muito sofrimento, eu dei a luz. É sabido que Jabes rogou a Deus de Israel, e aqui está os 4 tópicos da oração de Jabes. Ele disse, me abençoa muitíssimo, amplia os meus territórios, seja a tua mão comigo, guarda-me do mal e guarda-me da aflição. E interessante que na hora que o pastor ministrou de manhã, nós falamos, abençoa aí, Senhor, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meu trabalho, abençoa minha escola,
Senhor, que eu possa tirar pelo menos 7 para passar de ano na escola. E Jarbes, ele foi ilustre. Por que é uma pessoa ilustre? Que ela vai além. Abençoa-me muito, para todo mundo ver que é Deus na minha vida. Por que a gente pede uma coisa para quebrar o galho? Por que a gente... Eu sei que dentro de você, você criticou dentro de você aquela velhinha meio cega e com muleta, porque ela pediu para sair indenização. Mas na hora que você conhece o tamanho do Deus que você segue, e você fica pedindo coisas tão pequenas, você está fazendo igual ela. Fala, ai. Então hoje, você vai entender a grandeza do seu Deus, e vai falar, Senhor, abençoa-me muitíssimo. Abençoa-me muitíssimo. Diga para ele, abençoa-me muitíssimo, amém? Põe mais agudo aí, Rogério. Abençoa-me muitíssimo com agudo, que está meio abafado para vocês. Tá para vocês? Rogério, ainda está abafado para a igreja. Vamos lá. Vai. Som, ei, som. Melhorou aí, gente? Não, mais um pouquinho de agudo aí, som. Esse é a microfonia do médio, vai. Som. Aí, melhorou agora? Melhorou o áudio? Está ouvindo melhor? Amém? Som. Porque parece que não chega aqui para vocês, né? Eu acho que você pode abaixar um pouquinho aqui no botão para poder dar mais ganho para a igreja, tá? No botãozinho aqui, ó. Tá dando microfonia. Isso. Ei, som. Melhorou agora, Tarsis? Tá bom? Tá bom, Tarsis? Você que é o nosso referencial. Tá perfeito, Tarsis? Maravilha. Tá bom? Tá bom. Falou que tá. Então tá bom, Rogério. Se o chefão falou que tá bom ali, tá bom. Então, glória a Deus. Abençoa-me muitíssimo, Rogério, tá vendo? Eu tinha pedido aquela, eu pedi mais e melhorou. Então, o que eu fiz com o Rogério aqui, um exemplo, que você tem que ter ousadia para pedir mesmo, falar, Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado, eu quero ampliar meu território, eu quero ir além, eu quero sentir a satisfação de falar, eu sou filho de Deus, abençoado, porque minha família é abençoada, as minhas finanças é abençoada, a minha saúde é abençoada, o meu emocional é abençoado, eu estou pleno, eu estou cheio, eu estou satisfeito. Não deve ter receio de chegar diante de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Percebeu como melhorou mais? Já tinha melhorado um pouco o som, não melhorou mais? Não melhorou mais, Vanessa, para vocês aí? Eu acho que vocês estão no ponto cego um pouquinho ali, ó, né? Mas o Rogério consegue controlar isso, ele consegue jogar um pouco mais para aquela caixa ali, né, Rogério? Oi? Consegue, né, então? Ele consegue. Mas se ela não reclamasse, pode melhorar mais, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês é que nós somos limitados como humano, mas Deus é ilimitado. Eu posso pedir um som para um técnico de som profissional, e pode ser que ele não deixe do jeito exatamente que eu quero. Mas Deus, Ele diz na palavra dele, que Ele faz infinitamente além do que você pede ou do que você pensa, conforme o poder dele que opera em você. Então o nosso Deus, Ele é extraordinário, Ele pode... Então quando Jarbes foi mais ilustre que toda a tribo, é porque ele teve mais ousadia. Qual é o propósito para essa palavra? Ainda que você tenha um trauma, uma frustração, um fracasso, uma dificuldade na sua vida, de hoje em diante, eu queria que você pensasse, mas não deu certo. E sabe que uma das coisas que quando eu vou aconselhar uma pessoa, quem já passou por um aconselhamento meu, sabe disso que eu fico doido. Quando eu falo uma coisa, faz isso. Pastor, eu já fiz. Alguns já falaram isso para mim.
Ah, mas eu já fiz. Pedro também falou isso. Tem que ter paciência, né? Eu já fiz isso. Foi exatamente o que Pedro disse para Jesus. Pedro pescou a noite inteira, não foi? Pedro pescou a noite inteira. E o que ele pegou? Nada. Aí de manhã Jesus pegou e pregou uma palavra ali. Eles já tinham guardado as redes. Eles já tinham feito tudo. E aí o que aconteceu? Jesus pregou a palavra e falou assim: Pedro, volte em alto mar. Depois de eles ter acabado o expediente de pescaria, volta em alto mar e lança as redes. Aí ele falou assim: nós pescamos a noite inteira, mas eu acredito que a hora que ele olhou para o olhar de Jesus, aquela paixão, que ele reconheceu que Jesus Cristo era o Todo-Poderoso, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele ouviu aquela palavra e aí ele disse: mas pela tua palavra eu vou lançar a rede. E aí ele lançou. Não foi suficiente só o barco, teve que chamar outros barcos, de tão grande que era a bênção que Deus tinha esperado para ele. E aí os outros barcos quase que afundaram, as redes chegaram a arrebentar. As redes arrebentaram, sabe por quê? Porque depois, no outro capítulo, você vai ver que os discípulos estavam consertando a rede que arrebentou. A rede deu tanto peixe que não aguentou. Então, hoje, Deus quer ministrar na sua fé, para ela aumentar tanto, que ela ser do tamanho de um grão de mostarda, que aí essa fé, do tamanho de um grão de mostarda, vai te abençoar tanto, que Jesus disse assim: se você pegar e mandar esse monte sair daqui, e se atirar no mar, ele vai se atirar no mar. Então, isso é o que eu estou falando para vocês. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Jabes tinha lá uma história de tudo para ser um fracassado, porque Jabes significa dor, dodói. Meu, já viu uma pessoa que gosta de se fazer de coitadinha? Quem já viu uma pessoa que fica se fazendo de coitada? Injustiçada. Eu sou injustiçado, eu sou rejeitado. Ninguém me entende, ninguém me ama, comigo dá tudo errado. Tinha tudo para ser assim. Jabes tinha tudo para ser um murmurador. Tinha tudo para ser um reclamão. Mas ele foi mais ilustre de toda a tribo. O Senhor vai abençoar é muitíssimo. Deus vai fazer mais na minha vida. E fala isso com autoridade, ver como que é gostoso. Eu vou fazer para mim. Deus vai fazer muito mais na minha vida. Em nome de Jesus. Tudo que está acontecendo na minha vida é para te glorificar, é para me levar onde o Senhor quer. Eu tenho glorificado a Deus por esses dias aqui com o meu tendão que rompeu. Eu falo assim, dentro de mim a vontade é sair correndo. Eu estou bem. Dentro de mim. Aí o pouquinho que eu fico de pé, o meu pé já fica inchado. Depois tem que pôr no gelo, ficar para o alto. Mas dentro de mim não. Vontade de sair já correndo. Não é assim, eu falo, não, estou bem, já vou sair correndo lá fora. Ela me conhece, né? Então ela sabe. Então, o que eu quero dizer para vocês, você pode ter vindo através de dor, mas Deus, Ele quer restaurar a tua história. Deus, Ele quer restaurar a tua história. Nessa noite vai uma noite de restauração de história. É uma noite de restaurar projetos. Aqui, aquela pescaria que não deu certo a noite toda, agora vai dar certo. Porque em nome de Jesus, o pastor desse lugar tem liberado uma palavra que está encerrado todo o ciclo de
maldição, de estereotipos, de julgamento, e está começando um período novo de bênção sobre tua vida, de sobrenatural, de vida de Deus, de fortalecimento, de fé, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus, eu creio, eu tomo posse, eu exalto ao Senhor, pode aplaudir a Ele. O que a gente vai falar? O que a gente vai falar de Mefibosete? Meu Deus do céu. Mefibosete foi em 2 Samuel, capítulo 9, significa filho da vergonha. Quando Mefibosete nasceu, foram fugir no meio de uma correria, de uma loucura, de uma fuga, a criança caiu, os 2 pés quebrou, virou para trás, e ali foi chamado filho da vergonha, aleijado desde criança, viveu escondido, foi para uma terra chamada Lodebar, que é uma terra árida, sombria, e uma terra que era refúgio das pessoas. Mas um dia, o rei, sabendo que ele queria cumprir uma promessa que ele fez para Jonatas, seu amigo, existe alguém da família de Jonatas que eu possa restituir, porque eu amava de tanto esse rapaz que me apoiou, filho de Saul. Aí falou, existe um menino chamado Mefibosete, que viveu uma vida que se considerava um cão imundo, de tanta vergonha que passou. Falou, então é o seguinte, eu quero que traz ele para a mesa do rei, e todos os dias da vida dele ele vai comer da minha mesa. Eu quero restituir a vida dele. Essa palavra é porque Deus quer restituir a tua vida nessa noite. Deus quer mostrar para você que não importa o que você passou, porque se você não morreu, você está vivo e você vai viver. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, comerá do melhor dessa terra, diz a palavra de Deus em Isaías. Você crê em Deus como diz a Escritura? Então essa palavra é para você. Você crê em Deus como diz a Escritura? Então, ele estava quebrado, esquecido, marcado pela vergonha, mas Deus quis restaurar a vida dele e honrar ele e fazer com que ele estivesse de volta na mesa. Meu Deus, essa é uma palavra que Deus está te chamando para a mesa dele. Para de ser como a filha do pastor e árbitro Dante, como a netinha do pastor e árbitro Dante, que Deus te leva para experimentar as bênçãos e você pensa que você é o cão que está comendo as migalhas, enquanto Deus está te chamando para o banquete. Deus está te chamando para uma posição de filho. E uma vez filho, sempre filho. Pode ser que você fraquejou, pode ser que você falhou, pode ser que você não consiga ser tão ativo como outro filho, mas uma vez filho, sempre filho. Vou falar um testemunho para você entender que embora você não esteja exatamente no seu melhor momento que você vai estar, um pai como um filho, ele sempre quer o bem e ele se alegra na presença. Hoje eu almocei mais tarde, meu filho desceu comigo para almoçar comigo, a gente tentou ali, foram momentos curtos que eu tive ali, mas a gente almoçando, batendo papo, uma forma leve e gostosa, e eu pensei dentro de mim, ele está um pouco ausente, não quer estar nas reuniões de família, quer estar mais introspectivo, num momento de uma crise existencial, não quer ir na igreja, mas na hora que eu sentei com ele, eu falei, ele é meu filho. Deus te diz, você é filho. Teve maus momentos, mas você é filha. Teve dificuldade, mas você é filho. Se afastou um pouco do pai, mas é filho.
Uma vez filho, sempre filho. Vocês estão entendendo? Existe um outro nome também, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, que ele teve o nome de Icabô. Ele nasceu na época do pior momento da Arca da Aliança. Olha lá. Ela deu ao menino o nome de Icabode, querendo dizer, foi-se a glória de Israel, aludindo o fato de a arca de Deus teria sido tomada por causa da morte do seu sogro e do seu marido. Então, ela colocou no filho, a glória de Deus se foi, porque a arca de Deus foi embora. E aí o inimigo começou a vencer. Quando o Espírito Santo sai da tua vida, a glória de Deus vai embora de você. Você para de ter direção. Você para de ter o discernimento das coisas. Você fica um período sem a glória de Deus, tomando decisão, fazendo um negócio errado, se envolvendo com pessoas erradas, ouvindo conselhos errados, fica na ansiedade da alma e faz empréstimo e não acredita e começa a murmurar e começa a praguejar. Mas quando você traz a arca de volta, que você é a arca, é o Espírito Santo dentro de você. Aí ele faz nova todas as coisas. Aí você fala, como que eu fui tão imaturo e tomei essa decisão? É que você estava sem meu Espírito Santo, filho, mas agora eu voltei dentro da tua vida, filho. Agora eu vou te guiar, você vai consertar isso. Fica tranquilo que o Espírito Santo está na tua vida. Então pode ser, um era marcado que tem um nome de dor, o outro era o nome de vergonha, o outro era o nome de perda, porque foi embora a glória. E Deus é especialista em mudar os nomes das pessoas. Ele muda identidade e Ele muda também destino. Ele quer transformar vergonha em honra. Já passou vergonha? Quem já passou vergonha? Eu já. Eu sou especialista em passar vergonha. Uma vez, vou contar aqui uma história engraçada. Uma vez nós fomos para Santa Rosa do Viterbo, com os jovens da igreja, né, Jair? Aí o carro parou à frente de uma casa, acho que era um ônibus que a gente alugou. Aí o ônibus, pai, todo mundo foi, e eu estava me arrumando, pondo o violão na capa, porque a gente vai no ônibus fazendo aquele louvor com o violão e tal. Aí pus o violão na capa, coloquei o violão nas costas. Aí eu vi a porta da casa assim, minha entrada, entrei assim, já fui com tudo lá para a sala. Tinha o senhor de short, sem camisa, sentado na sala, olhou assim para mim. Ô irmão, pai do senhor, varão. Ele olhou. Eu fiquei imaginando, entrou o cara na sala, eu entrei na casa errada, depois o pessoal falou, cadê o Michel? Todo mundo entrou numa casa, eu entrei na casa errada. Eu sou especialista em fazer essas coisas. Outra vez, nós fomos no ano retrasado no avanço missionário. Aí, o que aconteceu? E eu fui tocando no ônibus, né? O pessoal estava... Aí todo mundo desceu para ir no banheiro, porque a gente vai andando várias horas assim para chegar na cidade. Aí o que aconteceu? Na hora que eu desci, tinha uns bancos assim, né? E tinha uns 4, 5 rapazes assim. Tinha um que estava fumando e tinha outro que estava bebendo. Aí eu pensei que os outros 3 eram evangelistas dos missionários. Cheguei com o violão na alça assim, já tocando e cantando, olhando para eles assim, entrei.
Ó, impressionante amor de Deus. Aí eles começaram a olhar. Eu falei, nossa, eles estão com a cara de cansado também, umas 5 horas de ônibus, né? E fui cantando e ministrando. Daí chegou um que veio do banheiro e falou, nossa, você é corajoso mesmo. Chegou na roda dos caras que estavam evangelizando. Aí eu olhei assim. Então, eu tenho uma facilidade de passar vergonha, mas também já fui muito honrado também. Já vivemos muitas honras. Então, o que eu quero dizer é que em lugar de vergonha, Deus quer te trazer dupla honra para a tua vida. O sonho de Deus é dupla honra. A cada dia de vergonha, dupla honra. Ai, pastor, você quer falar essa palavra porque você tem que sair daqui hoje falando assim, olha, eu vivi vergonha na minha vida, mas Deus tem dupla honra para mim. Porque eu sou filho. Ao que você fez. O que um filho fez para merecer? Nasceu. Todo aquele que é nascido do Espírito vence o mundo. Você nasceu. Por que eu tenho direito à dupla honra? Porque eu sou filho de Deus, porque eu aceitei a Cristo na minha vida. Então, em lugar de vergonha, dupla honra. Deus é especialista em mudar mesmo. Deus é especialista em mudar. E hoje Ele está ministrando no seu coração, está ministrando na sua alma. Glória a Deus. E também, você sente que você perdeu alguma coisa na sua vida? Ah, eu perdi. Quem sentiu já que perdeu alguma coisa? Ah, eu perdi. Mas Deus Ele restitui. Deus é especialista em restituir. Ele muda nome, identidade. E o que Ele muda, que é mais precioso do que identidade, é o destino. Ele muda o destino. Sabe o que é o destino? Você era por natureza filho da ira de Deus. Para onde você ia como filho da ira de Deus? Fala aí. Para onde? Céu, Hades, inferno. Purgatório não. Quem falou purgatório? Foi você, já? Céu, Hades, inferno. Nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor que nos amou, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e de graça nós somos salvos. Então, não vem de nós, para que ninguém se glorie, eu sou tal, eu sou bom. Eu não fui chamado por Deus porque eu sou bom em alguma coisa que eu faço, mas a graça de Deus foi de graça, alguém pagou o preço. Eu só percebi e tomei posse. Eu fui um pouquinho mais ousado que a netinha do pastor e árbitro Dante. Eu não peguei lá uma bonequinha. Eu acreditei, tomei posse da salvação, tomei posse das promessas de Deus. E estou tentando aprender na palavra dele para tomar mais posse ainda das promessas de Deus para a minha vida. Então não importa como foi chamado até hoje. Você sabe que a Bíblia diz que não tem profeta sem honra a não ser na sua casa. Por quê? Porque Jesus ele estava na casa lá e falou, ele corria com os irmãos dele aí, ó. Ele brincava ali com os irmãos dele. Ele estava no meio do povo ali. Ele não vai dar nada. Às vezes você foi desqualificado e desmerecido, aonde você esperava ter um apoio da sua família, ou dentro de casa. Na sua vida conjugal, às vezes alguma pessoa que te ama, mas não consegue entregar um apoio para você, te dar palavras de levantamento, porque ela não recebeu. Nós só podemos entregar aquilo que nós recebemos. Mas hoje você está na igreja para isso, para receber palavra que você vai vencer,
que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é mais do que vencedor, que hoje Deus faz uma nova história, Deus muda a sua identidade, muda o seu destino, muda a tua história, muda a tua vida, muda a sua linha de raciocínio. Comece a se comportar, porque tem gente que é salva e se comporta ainda como um fracassado do mundo, e hoje seu comportamento vai ser de salvo, filho de Deus, que vai alcançar o sobrenatural e vai tomar posse das promessas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. É isso que vai acontecer no mínimo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então um dia, segundo Samuel capítulo 9, versículo 7, Davi disse: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas. Tem outra versão aí, né? King James, atualizada. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jonatas, teu pai. Meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai do teu pai, e tu sempre haverá de comer a minha mesa. Você sabia que Davi tem um coração segundo o coração de... Então você pode olhar esse versículo e sentir que Deus está falando isso para você. Deus está falando isso para você. Vou te restituir tudo aquilo que foi perdido. Eu vou restituir na tua vida, na tua alma, no teu coração. Eu vou restituir teus sentimentos, vou restituir tua saúde, vou restituir o seu emocional, porque tomou tanta pancada que ficou abalado. Tem um ditado que diz, né? Cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Você joga uma linguiça para o cachorro que uma vez tomou uma picada de cobra, ele sai correndo. Que ele foi frustrado. Então, talvez você tomou tanta picada, que você chega na casa do Senhor e acha assim: o irmão me abraçou porque é interesseiro, me pedir dinheiro. O pastor está falando isso, que ele tem a segunda intenção. Aquele irmão, eu não confio nele, porque você foi tão frustrado com decepções, pessoas que mal intencionadas, que te usou, que te explorou, que te fez com que você passasse vergonha, que você se armou para receber, e aí nem o amor de Deus você consegue receber mais hoje, está querendo mudar a tua história, dizendo que Deus tem um coração segundo Davi, que ele restitui. Então, nessa tarde de hoje, eu quero que o Espírito Santo trouxe você, falou: eu quero que traga ele aqui, porque assim como Davi restituiu Mefibosete, eu quero restituir a vida do filho que vai estar na minha casa me adorando. Quero restituir os sentimentos, quero restituir o coração, quero restituir a vida, quero restituir todas as áreas. Aleluia. A promessa de Deus, ela se manifestou, porque Deus tinha feito uma aliança com Davi, e Davi tinha feito uma aliança com Jonatas. E Deus fez uma aliança pela tua vida. Que através de Cristo, você receberia a promessa de Abraão, e através de Cristo você seria bendito na terra, e toda a tua família seria bendita. Uma promessa vai se cumprir na tua vida quando você entrar na ReHap e tomar posse dessa promessa para a tua vida.
E segundo Samuel 9:1 diz lá: resta ainda porventura alguém na casa de Saul, para que eu possa usar de bondade para ele por amor a Jonatas. Segundo Samuel capítulo 9, verso 1. Existe alguém, eu quero cumprir minha promessa. Existe alguém que aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida aqui nesse lugar. Existe alguém que levantou suas mãos e entregou sua alma para o Senhor nesse lugar, que disse: eu sou teu filho. Existe alguém que adora o Senhor nesse lugar. Então você é a pessoa que Deus está falando para essa promessa em nome de Jesus. Ele lembra da promessa, pode aplaudir ao Senhor. Porque em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, o servo de Davi disse: ainda resta um. Então, ainda que você possa pensar que esqueceram de você, você pode ver, 2 Samuel 9, 3, é isso? O rei prosseguiu: não existe alguém na família de Saul para que eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonas, é um aleijado dos pés. Existe alguém que Deus quer abençoar nesse lugar. Feche os teus olhos e diga para o Senhor: sou eu, Pai. Existe alguém que Deus quer que você chame Ele de Pai. Existe alguém aqui que precisa chamar Deus de Pai. Talvez você não teve um referencial de um pai presente na tua vida. Talvez você não teve um modelo de um pai para você entender a grandeza que é ter um pai. Mas Deus, Ele diz que Ele é a menina, você é a menina dos olhos de Deus. A menina dos olhos de Deus é a velocidade da pálpebra que protege, proteção, cuidado, amor, zelo. Sinta-se cuidado pelo Senhor. Sinta o amor de Deus para a tua vida. Sinta o zelo de Deus sobre você. Sinta a alegria de ter um pai que te diz: me chame de filhinho querido. Me chame de papai. Ele te chama de filho amado. Ele te chama de filho amado. Então Deus muda nomes, restitui, restaura destinos. Ai, meu Deus. Quanto tempo que Jacó viveu até que o momento o nome dele fosse mudado e transicionado para Israel. Ele viveu muitos anos sendo chamado Jacó. Já conhecia a Deus, já orava, já tinha visão de escada subindo e descendo, ele tinha tudo. Jacó, ele tinha comunhão com Deus, ele era até dizimista, então ele já era até dizimista, ele tinha a promessa da primogenitura, mas Deus falou assim: Jacó, para você herdar tudo, eu tenho que mudar seu nome. Você não vai ficar assim não, Jacó. A partir de agora você vai chamar Israel. Isra, em hebraico, quer dizer rosto. El Shaddai, El Elyon, Deus, rosto voltado para Deus. Então até agora você vai ter o teu rosto voltado para mim, que é o príncipe de Cristo também.
Então Deus restaura nomes, e depois que Ele restaura nomes, Ele muda destinos. Deus quer mudar o teu destino. Olha, uma vez, eu estava no mundo, né, e bebendo, usando droga, e eu fui num barzinho lá na Rua das Monções, mas bebi muito, e o pessoal veio para Mauá, eu falei, eu vou para casa da minha mãe no Parque São Lucas, pegar o trem até São Caetano eu desço, vou para minha mãe, porque minha mãe não liga se eu chego bêbado lá, porque minha mãe era da bagunça. E aí o que aconteceu? Eu dormi no trem. Quando eu acordei, eu desci da estação, eu estava meio alterado, pensei que eu estava em Santo André ainda. Comecei a andar no meio de uma favela. Naquela época, meu estilo era cabelo preso aqui, brinquinho, né? Estava usando naquela época, né? Esse suspensório. Então, olha o estilo do cara, no meio da favela. 3 da manhã. Aí eu vi uma casa que parecia a casa de um colega meu, comecei a gritar. Samuel, Samuel, ninguém saía. Dormi na porta da casa de manhã. Falou, olha, eu sou o dono da casa aqui. Se você quiser dormir aí, tudo bem, mas aqui é meio perigoso, mas vai para a sombra ali. Aí eu levantei e falei, onde eu tô? Ele falou, você está em Juqueí. Falei, Juqueí? Falei, perto da estação. Ele falou, você está entre a estação de Lapa e de Pirituba. Aí era 5:30 da manhã, saí tentando achar a estação. Falei, como que eu vim parar aí? E aí eu desci para a estação, peguei o trem, voltei e entendi que o Satanás, ele estava tentando me levar num destino para acontecer uma tragédia na minha vida. Porque não estava dirigido por mim, estava dirigido pelo Satanás ali. Mas Deus tem um destino para a tua vida. E não é nada contra Juqueí, nada contra Lapa e Pirituba. Mas eu quero te dizer que Deus quer te levar para um caminho bom, perfeito e agradável. Porque o projeto de Deus é bom, é perfeito e é agradável para a tua vida. E hoje Deus está gerando fé no seu coração para que você tenha uma fé de falar, Senhor, me abençoa muitíssimo. Eu não quero mais ficar no raso. Eu quero ir em águas mais profundas. Eu quero ser abençoado muitíssimo, que as pessoas me vejam e falem, ele venceu. As pessoas vão te ver e falar assim, ele venceu. Ele superou no matrimônio, ele superou na saúde, ele superou ministerialmente, ele superou no corpo, na alma e no espírito. Amplia meus territórios. A Bíblia diz que quem está debaixo de promessa vai ter herança para filho, vai ter herança para neto. Herança. Então, você é herdeiro, herdeiro tem o quê? Herança. Então, que sua mão seja comigo. Aonde você estiver, você vai ver a mão de Deus na tua vida, na tua casa, na sua família. Você vai ver a mão de Deus te livrando. Há quem possa pensar, pastor, você rompeu o seu tendão, mas e aí, a mão de Deus não te livrou? Mas queridos, a cada dia que passa eu tenho entendido. Uma pessoa falou para mim, essa semana, se o apóstolo Paulo não tivesse sido jogado na cadeia, ele não tinha escrevido a metade do Novo Testamento. Então, às vezes, Deus nos leva, não estou dizendo, amor, que nossa casa virou uma cadeia para mim. Mas eu quero dizer para vocês que o meu passeio da semana está sendo hoje aqui na igreja. Os restos dos dias eu fico tudo em casa, com o pé para o alto.
Estou indo nem para o quintal. Mas eu tenho entendido. Deixei o teclado assim na frente. Ela até fala, mas esse trambolho no meio do caminho, deixa ele aí. Violão aqui, umas bíblias aqui, controle aqui. Tem tudo lá na mão. Maquininha de choque, luz ultravioleta. Tô tudo lá. Ó. Montei um general. Estou cuidando do corpo, da alma e do espírito. Mas eu entendi que Deus me trouxe ali. Tive revelações de Deus. Momentos do meu secreto ali. Às vezes, quando está o pessoal, todo mundo lá em casa, lá eu não me solto muito, mas quando sai todo mundo eu fico mais à vontade, porque eu sou meio extravasado para cantar, para rasgar o coração, né? Então, tenho vivido um trabalhar de Deus na minha vida. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que a gente está debaixo do propósito de Deus, até quando coisas que parecem ruins acontecem na tua vida. Um acidente. Porque o que me chamou a atenção do testemunho do Carlos, foi quando ele disse, ele falou, nossa, você está bem, ele levantou e falando para o cara, eu não estou sozinho. Como assim não está sozinho? Estou com Deus. E eles se abraçaram e começaram a orar. Um acidente doido desse, é só o Espírito Santo que faz. Mas sua vida vai ser tão extravagante que Deus vai falar, que loucura que está acontecendo. O Espírito Santo está atuando na tua vida, porque Deus restaura hoje teu nome, restaura o seu destino. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida hoje. Gostaria que você ficasse de pé, e vou orar com você. Se levante e levante suas mãos para o Senhor, como quem vai receber do Pai uma promessa. Estique suas mãos assim como quem vai receber de Deus uma promessa, como quem vai receber aquilo que está tanto esperando. E eu queria que você imaginasse a netinha do pastor Dante agora, e o Senhor dizendo para você, o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça, minha filha? O que queres que eu te faça, meu filho, minha filha? Clame a mim, responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei. Invocar-me enquanto estou perto, diz o Senhor. Invoque o Senhor e fala, estou aqui, Pai. Me ajuda a aprender a receber. Existem alguns que estão falando, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Comigo não deu certo. Comigo não deu certo isso, com aquilo. Mas pela palavra do Senhor que vem na tua direção, se você crê na palavra, a palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante que uma espada de 2 gumes e visita a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções do coração. Então hoje, diga, eu recebo a tua palavra, eu recebo tuas promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E levante sua mão bem alta e aplauda a Ele. Aplauda bem forte, glorificando, exaltando, engrandecendo esse Deus, dando palavras de exaltação, aplausos, porque Ele é digno de louvor, digno de exaltação, Ele é engrandecido, Ele é aclamado, Ele é digno, Ele é magnífico, poderoso, soberano, hoje Ele muda destinos, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Amém. Então, como nós ganhamos essa plaquinha do pastor aqui hoje, né? Nós vamos colocar ela ali, do lado do bebedor. Quando você for tomar água ali, até eu falei de manhã,
que quem vem para a igreja, problema de rim não tem mais, porque a pessoa bebe um copo de água por semana, mas na hora do culto, ela bebe 10 litros d'água, geralmente, né? Glória a Deus. Então, agora nós vamos também ofertar ao Senhor, né? Com nossos dízimos, ofertas, tudo aquilo que Deus coloca no teu coração. A Jéssica quer dar um testemunho. Ah, a Jéssica tá. Cadê você, Jéssica? Cadê a Jéssica? Ah, você tá aí, é a outra Jéssica, né? A Jéssica do Marlon. De manhã foi a Jéssica